Fala rapaziada, aqui é o João Martins do canal Manual do Futebol. Bom, o assunto de hoje é sobre o técnico Celso Roth aí, para quem não conhece, é um técnico famoso aqui no Rio Grande do Sul. Ele treinou o Grêmio Internacional, Caxias, começou lá no Juventude. Eu vou dar minha opinião assim sobre ele e por que que ele não está sendo cogitado para assumir nenhum clube no momento, né? Bom, o Celso Roth, ele começou lá no Juventude, lá como auxiliar, ah, ele começou como auxiliar do Luiz Felipe Scolari no Juventude lá nos anos 80. Começou como preparador físico, na verdade, do Luiz Felipe Scolari. Daí ele foi treinar times de fora, assim, do país. Daí veio para o Internacional em 1997. Ele foi campeão gaúcho com o Inter em cima do Grêmio. Daí depois ele foi pro Grêmio, foi campeão gaúcho no Grêmio, campeão da Copa Sul. E o trabalho dele foi indo, ele treinou o Santos, treinou o São Paulo, treinou o Palmeiras. No Palmeiras ele até foi bem, ele foi semifinalista da Libertadores em 2001, né? Perdeu pro Boca Juniors, que seria o campeão em cima do Cruz Azul. Treinou o Flamengo, treinou o Botafogo, treinou o Vasco, daí ele veio pro Grêmio em 2008, após o Grêmio demitir o técnico Wagner Mancini no Campeonato Gaúcho. Daí ele assumiu o Grêmio, foi eliminado pro Juventude nas quartas de final do Campeonato Gaúcho de 2008. Daí tinha muita desconfiança sobre ele, ele quase foi demitido. Daí na primeira rodada contra o São Paulo do Brasileiro ele acabou vencendo. Daí o Grêmio foi conseguindo ter bons resultados no Campeonato Brasileiro. Chegou até a abrir 12 pontos de vantagem para o São Paulo, mas ele acabou caindo o futebol do Grêmio. O Grêmio não conseguia vencer e viu o São Paulo passar. E no final do campeonato, o São Paulo acabou sendo campeão. Passou o Grêmio. O São Paulo ficou com 75 pontos e o Grêmio ficou com 72 ali, né? Nas últimas rodadas, o São Paulo engrenou e passou o Grêmio, foi campeão. Daí o Grêmio estava classificado para Libertadores no outro ano, em 2009. Daí o Celso indicou alguns jogadores para o Grêmio, tipo o Herrera, Maxi Lopes. Daí ficou uma base, já tinha Léo, tinha Tcheco, Hever, Vitor no gol. No volante tinha no Grêmio, tinha depois tinha o Souza, veio do São Paulo. Tinha o Marcel foi embora, acabou indo embora. Daí tinha o Pereira também. Só que daí no Campeonato Gaúcho o Grêmio não foi tão bem. O Grêmio não foi tão bem, daí o Grêmio perdeu 2 Grenais. O primeiro Grenal da Taça Farroupilha, se eu não me engano, o Grêmio perdeu pro Inter, o técnico do Inter era o Tite. O Celso perdeu. Perdeu o primeiro Grenal, daí depois teve outro que ele perdeu pro outro Grenal que ele perdeu pro Inter ali, e ele acabou sendo demitido nesse Grenal. Novamente de 2-1 ele perdeu. Daí foi demitido. Dali ele voltou pro Internacional em 2010, na semifinal da Libertadores. Semifinal da Libertadores contra o São Paulo ele assumiu e foi campeão da América com o Inter em 2010, mas depois no Mundial ele perdeu para o Mazembe. Perdeu para o Mazembe da África de 2-0. Ali vieram um monte de críticas em cima dele. Daí ele começou o gauchão, um pouquinho do gauchão e da Libertadores. Só que antes do Inter avançar para as oitavas de final da Libertadores, ele acabou sendo demitido na fase de grupos. Acabou sendo demitido e o Inter contratou o Falcão. Daí o Celso depois, no mesmo ano, ele veio pro Grêmio novamente, para ajudar o Grêmio a fugir do rebaixamento ali. Que o Grêmio tinha trazido, tava com o Renato foi demitido. Daí veio o Julinho Camargo, o Grêmio demitiu. Daí veio o Celso Roth e conseguiu salvar o Grêmio de cair novamente para a Série B do Brasileiro. E depois ele veio treinar o Cruzeiro, não foi tão bem. Depois foi pro Coritiba. Ele até teve um bom momento ali, mas
não conseguiu tirar mais do time do Coritiba e acabou sendo demitido. Daí treinou o Vasco em 2015, tentou ajudar o Vasco a fugir do rebaixamento, mas só que não conseguiu. Daí o Vasco foi novamente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Foi demitido ali. Daí só no outro ano que ele veio a treinar um time que novamente foi o Inter, só que o Inter estava muito mal, um time muito precário, assim, na administração do presidente Vitório Pífero, time muito mal das pernas. O Celso Roth não conseguiu reverter isso aí. Ele, se eu não me engano, ele empatou com a Ponte Preta em casa, 1-1. Daí no outro dia ele foi demitido. Daí desde esse trabalho aí e acabou assumindo o Lisca, o Inter caiu para a Série B, não conseguiu se salvar. Daí depois desse trabalho ele não assumiu mais nenhum time. Eu acredito que o Celso, ele não que ele seja um mau treinador, mas só que ele começa bem os trabalhos dele, só que no meio do meio pro fim, assim, ele meio que desanda, daí a equipe começa a cair de rendimento e se afunda, entendeu? Ele não consegue mais reverter isso. Então, devido a isso, e também os times dele são muito defensivos, ele se preocupa muito em defender e não dá um equilíbrio pro time dele saber defender e atacar bem, assim. Ele se preocupa em primeiro não levar gol, para depois jogar por uma bola e tentar vencer o jogo, 1-0, 2-1, assim, né? Então acredito que por isso que o Celso Roth não esteja sendo cogitado para treinar nenhum time assim da Série A ou Série B, né? Porque depois desses trabalhos dele que não foram tão bons, ele acabou tirando o nome dele do mercado, mas não que seja um mau treinador. Conquistou alguns títulos importantes, tipo a Libertadores da América, com o Inter e Campeonato Gaúcho, com o Inter e com o Grêmio, Copa Sul com o Grêmio, né? E é isso aí, o Celso Roth, eu espero que ele seja recolocado novamente no mercado, né? Mas ele tem potencial para treinar, por exemplo, o Juventude, um Brasil de Pelotas, algum time da Série B ou quem sabe da Série A. E é por isso, e quem sabe ele se recoloque de novo no mercado. Comente aqui embaixo o que você acha do Celso Roth. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E abraço!